Olá, meus queridos, estamos aqui com mais uma mensagem e hoje o tema é a decisão de retornar, ou seja, por que devo retornar e para quem? Nós temos aqui um texto que se encontra em Mateus, capítulo 3, versículos 1 e 2, quando diz: E naqueles dias apareceu Yohanan, ou João, como é mais conhecido, o Batista, o que batizava, pregando no deserto de Judá, dizendo: Retornai, porque o reino dos céus se aproxima. Nós sabemos que João, o nome dele original é Yohanan, o imersor, era o que batizava. Ele foi escolhido pelo Pai, escolhido por Elohim, para ser o anunciador do Mashiach, aquele que anunciaria o noivo, a noiva, no caso, a nação de Israel. Ele iria preparar o caminho, conforme a profecia, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E Yohanan, ou João, ele começou com esta palavra, retornai, porque o reino dos céus se aproxima. Por que se aproxima? Porque o Senhor Yeshua, ele ainda não tinha se manifestado publicamente. O ministério público do Senhor ocorreria logo em seguida, como nós podemos constatar em Mateus, no capítulo 4, versículo 17. Desde então, começou Yeshua a pregar e a dizer: retornai, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, o Senhor já está dizendo, é chegado. E Yohanan fala, o reino dos céus se aproxima. Então nós sabemos que quando o Senhor começa o seu ministério público, começa o seu ministério aqui na terra, oficialmente, o reino dos céus, aí ele vai dizer, é chegado, porque ele estava se referindo a ele mesmo. E veja, amados, por que a palavra retornai? Nós sabemos que o homem foi criado por Elohim perfeito. Ele foi criado em unidade com o Pai. E o homem, quando ele resolve pecar, quando ele decide transgredir, desobedecer a palavra dada ao homem, esta unidade ela é rompida, porque Elohim ele tem uma aliança com o homem, uma aliança de deveres e também de direitos. Ambas as partes, numa aliança, precisam respeitar os deveres e os direitos. O homem ele não respeitou a sua parte na aliança. O homem não cumpriu com os seus deveres. E aquela unidade que o Pai tinha com o homem, ela foi rompida. E agora o Senhor vai estabelecer todo um sistema de sacrifício de animais para que o sangue dos animais fosse derramado, porque também está escrito que sem derramamento de sangue não haveria remissão, não haveria perdão. Então o Senhor estabelece todo aquele sistema de sacrifícios e tudo isso apontava para o Mashiach, tudo isso apontava para o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Ele está se referindo ao Senhor Yeshua. Veja, o sacrifício de animais, eles apontavam para o Senhor, mas o sangue de animal não podia remover o pecado. Como está escrito na palavra, ele apenas cobria o pecado, porque era um sistema temporário, até que viesse o perfeito Cordeiro. E quando ele fala retornai, ele está dizendo retornai porque o homem passou a andar de costas para o Pai. O homem virou as costas para o Criador. E a mensagem, a primeira pregação do Senhor Yeshua, ele fala, retornai, porque é chegado o reino dos céus. Ele está apresentando um reino para os homens, um reino onde tanto judeus quanto não judeus, desde que crescem na pessoa do Senhor Yeshua, poderiam pertencer a este reino. E se há um reino, existe um rei, e este rei é o próprio Senhor Yeshua. Mas há uma necessidade de retorno, porque de costas para o Criador, de costas para a sua palavra, para os seus mandamentos, o homem não desfrutará deste reino. Por isso o Senhor, sabendo disso, sabendo da condição do homem, ele vem dar a vida dele por toda a humanidade, ele vem derramar o sangue dele, e o que está escrito é que o sangue de Yeshua nos purifica de todo o pecado. O Senhor Yeshua fez muito bem a sua parte, ele destruiu o pecado no madeiro, quando ele estava pendurado no madeiro. Agora o homem precisa fazer a sua parte, que é retornar para o Senhor Yeshua e viver de acordo com os seus ensinamentos. Veja que ele não poderia ter começado a sua pregação aqui na terra, o seu ministério público, de outra forma, porque para que o homem possa aprender com ele, o homem precisa primeiramente tomar esta decisão. O retorno para o Pai é uma decisão pessoal do homem. Todos os dias, cada dia que nós vivemos aqui na terra, é uma oportunidade que o Senhor nos concede de conhecê-lo. Ele já se manifestou através da sua criação. Os céus manifestam a obra de Elohim. Ele se manifesta através do sol. Foi ele que criou o sol. Foi ele que criou a lua. Foi ele que criou as estrelas. Foi ele que criou o mar, as montanhas. As obras do Pai, do Criador, elas são manifestas a todos. Cada dia é um presente do Pai para nós. O dia não está nas nossas mãos, no nosso poder. Não depende de eu ter ouro ou prata. Eu estar vivo depende única e exclusivamente da vontade de Elohim. E cada dia é uma dádiva, um presente dele para nós. E veja que Keifá
mais conhecido como Pedro, aqui em Atos capítulo 2, versículo 38, ele diz: retornai e cada um de vós seja batizado ou imerso em nome de Yeshua ungido, para perdão dos pecados, e recebereis a dádiva do Espírito Santo. E Shaul, mais conhecido como Paulo, também vai falar sobre isso em Atos capítulo 17, versículo 30, quando ele diz: mas Elohim, não tendo em conta os tempos da ignorância, manda agora, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, ou seja, que retornem. A palavra que aparece como arrepender-se é retorno, é voltar-se para o Criador. Porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, se o Senhor permitiu por um tempo que os homens vivessem na ignorância, agora ele enviando o seu Filho, ele anuncia que todos os homens retornem para o seu Filho. Em todo lugar, em todas as nações, retornem para ele. Por quê? Porque ele tem determinado um dia que com justiça há de julgar o homem. Nós podemos viver até no mundo de injustiça, de muitos perversos que habitam a terra, mas o Senhor julgará cada homem que habita a terra. E disso ele deu certeza a todos, pois ele ressuscitou Yeshua dentre os mortos. Os homens queriam extirpar o nome do Senhor. Os homens queriam extirpar a sua memória, acabar com seus ensinamentos. Mas mais de 2000 anos se passaram e os ensinamentos do Senhor permanecem vivos, permanecem preservados e permanecem dentro de cada um daqueles que podem crer no Senhor Yeshua. Eu posso desprezar as palavras do Senhor, mas a partir do momento que eu creio, ele é o Filho de Elohim, ele é o homem escolhido pelo Pai para trazer a remissão ao homem, para trazer o perdão dos pecados, eu tomo esta decisão de retornar para o Senhor, de confessá-lo como o Senhor das nossas vidas. E quando nós confessamos o Senhor, ele passa a habitar em nós. E o Hanan, Senhor Yeshua, Keifá, Shaul, todos eles falaram esta palavra: retornai. O rei, ele deu a sua vida pelos seus súditos. O que nós vemos não são os reis darem a vida pelos seus súditos. Muitas vezes os reis da terra não sabem nem quem são os seus súditos, não fazem nenhum sacrifício. Pelo contrário, muitas vezes até exploram, maltratam o seu povo. Mas neste reino, o rei, ele deu a sua vida por toda a humanidade e terá efeito este sacrifício feito por ele na vida de todos aqueles que o receberem. E passarão a ter, então, a presença do Senhor, que é a maior bênção que um homem pode ter na terra. Nada se compara, nada que exista no mundo se compara com a presença do Senhor na vida do homem. Que você possa tomar essa decisão de retornar para o Filho. Retornai, porque é chegado o reino dos céus. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Até a próxima.